Já considerou que o dinheiro que você tanto deseja já existe? Não precisa ser inventado, não precisa ser conquistado. Precisa ser atraído. E se eu lhe dissesse que a maneira errada de procurar por ele é o que o mantém longe? É difícil ouvir, mas é verdade. Porque o dinheiro, meu amigo, não se obtém com esforço físico, mas com harmonia mental. Sim, o dinheiro possui uma frequência, e se você não aprender a vibrar em sintonia com ela, pode trabalhar o triplo, se esforçar exaustivamente. E ainda assim terminar o ano sem um centavo. Agora, a boa notícia: você pode reverter tudo isso. Pode transformar sua situação financeira em 2025. E não, você não precisa ser mais inteligente, mais culto ou mais afortunado. Basta compreender isso. Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, como se tivessem um magneto invisível, enquanto outras, por mais que se esforcem, poupem e façam tudo corretamente, vivem com receio, angústia e aperto no final do mês? Não é coincidência, nem sorte, é frequência. A realidade é que o dinheiro responde a uma frequência, assim como uma estação de rádio. Você não escuta a estação desejada se não estiver sintonizado na frequência correta. O dinheiro vibra em uma faixa específica, e se você não alinhar sua mente a essa vibração, ele simplesmente não fluirá para você, independentemente do seu esforço físico. Não importa se faz horas extras, economiza ou estuda economia até tarde. Se sua mente está na escassez, o universo não pode lhe entregar abundância. Eu aprendi isso da pior forma. Houve um tempo em que ganhava menos de $4.000 por ano e devia mais de 6.000. Estava atolado em dívidas, sem qualificação, sem conexões, sem planejamento. Nada indicava que minha vida financeira mudaria. Mas uma conversa mudou tudo. Um homem me disse: "Bob, o problema não está fora, está dentro." Aquilo me abalou. Eu achava o mundo injusto, o sistema cruel, que talvez eu não tivesse nascido com sorte, mas aquela frase martelava na minha cabeça. Comecei a pensar: e se for verdade? E se o problema realmente estiver em mim? Foi aí que comecei a estudar frequência. Percebi que por anos minha mente estava programada para a pobreza. Eu temia o dinheiro, sentia raiva de quem tinha muito, achava imoral querer mais. E ao mesmo tempo, desejava viver melhor. Percebe o conflito? Era como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. A maioria das pessoas faz isso. Dizem querer prosperidade, mas vibram escassez. Pensam no que falta, no que não dá, no que pode dar errado, sem perceber que cada pensamento é um transmissor, enviando um sinal do que atrairão. Já acordou numa segunda-feira desanimado, olhou para o extrato e sentiu vergonha? Tentou dormir revivendo mentalmente as contas a pagar? Isso é frequência, e quando você vibra nisso, o universo entende. A escassez é o que você está sintonizando? Então é isso que eu lhe darei. Não por crueldade, mas por sintonia. Agora, e se você pudesse mudar isso? E se, ao invés de acordar com medo, acordasse com gratidão? E se, em vez de imaginar dívidas, imaginasse entradas inesperadas, oportunidades surgindo, portas se abrindo? Eu fiz isso. Comecei devagar. Pegava um papel e escrevia: "Estou tão feliz e grato agora que o dinheiro flui para mim em múltiplas fontes, de forma contínua e abundante." Escrevi centenas de vezes. Repetia em voz alta. Não era mágica. Era mudar a vibração. Queria reprogramar meu subconsciente, pois sabia que minha mente era o transmissor. E o que aconteceu foi inacreditável. Um contrato surgiu, depois outro, e em menos de 5 anos, eu tinha uma receita de mais de $170.000 por ano. Anos depois, mais de 1 milhão. Sem diploma, sem padrinho, sem plano formal. Só frequência. Agora o curioso. Enquanto isso acontecia, via amigos mais inteligentes, mais preparados, estagnados. Um deles era engenheiro. Resolvia problemas complexos com facilidade, mas com dinheiro travava. Por quê? Porque carregava a mesma crença limitante. Preciso trabalhar muito para ganhar pouco. Ele vibrava medo, culpa, dúvida. E o universo não falha. Você pode estar pensando:
Mas como mudo minha vibração se minha realidade é de escassez? Eu entendo, mas aqui está a verdade. Você não precisa esperar a realidade mudar para mudar sua frequência. Precisa mudar sua frequência para que a realidade mude. É como ajustar o ar-condicionado. O ambiente muda quando você muda o controle, e isso tem comprovação científica. Estudos em psicologia comportamental mostram que pessoas que praticam gratidão aumentam o bem-estar, a clareza mental e, acredite, a renda, porque deixam de agir com medo e passam a agir com confiança. E quando você age como alguém que já tem o que quer, atrai mais disso. Você quer mesmo mudar sua vida financeira em 2025? Então comece agora. Pegue um papel, escreva uma afirmação poderosa, guarde no bolso, leia antes de dormir e ao acordar, mas não como um robô. Leia sentindo, acreditando como se já fosse verdade, porque seu corpo vibrará naquela frequência e tudo, absolutamente tudo, mudará. O dinheiro já existe, a frequência também. A pergunta é: você vai continuar no canal da escassez ou finalmente mudará para o canal da abundância? Você decide. Existe algo silencioso que o sabota agora, enquanto me ouve, escondido, agindo como um filtro invisível entre você e tudo o que quer. Dinheiro, saúde, amor, realização. E o nome disso é paradigma. Paradigma é o conjunto de crenças, hábitos e padrões que você carrega. Muitos nem são seus, herdados, absorvidos, repetidos, implícitos. Eles moldam como você vê o mundo, como lentes invisíveis, só que essas lentes distorcem. Fazem você ver limitação onde existe abundância, risco onde existe oportunidade. E, o mais perigoso, fazem você acreditar que está sendo realista, quando na verdade está condicionado. Quando entendi isso, foi como um choque. Percebi que minha vida não foi resultado da minha inteligência ou esforço, foi reflexo direto do meu paradigma. E o mais chocante, esse paradigma foi instalado antes mesmo de eu nascer. Sim, na gestação, através da combinação do DNA dos meus pais, começou a se formar meu programa mental base. E depois, a cada "isso não é para nós", a cada "dinheiro é sujo", a cada "sonhar grande é perigoso", esse código se fortalecia. Você talvez ache que controla sua vida, mas se olhar para seus resultados, verá que não. Repete padrões, faz escolhas automáticas, reage do mesmo jeito. E se pergunta por que nada muda. Já prometeu guardar dinheiro e gastou tudo de novo. Já começou um projeto com entusiasmo e abandonou. Já viu uma oportunidade e se sabotou. Isso não é azar, é o paradigma agindo. É como um sistema de defesa. Toda vez que tenta crescer, ativa um alarme interno, um desconforto, uma dúvida e diz: "Ei, é perigoso, fica na zona segura." Mas o que ele chama de seguro é só o conhecido, mesmo que seja ruim, mesmo que doa, mesmo que o mantenha sem recursos. Já viu alguém ganhar na loteria e perder tudo em poucos anos? É o paradigma. A mente estava sintonizada com a escassez. O dinheiro veio, mas foi inconscientemente rejeitado, porque era incompatível com sua programação. Eu vivi isso. Lembro de uma fase onde as coisas funcionavam. Negócios crescendo, novos contratos, reconhecimento. Mas, sem perceber, comecei a tomar decisões erradas, a me sabotar. Tinha medo de perder tudo, e esse medo me fazia provocar as perdas. Até que um mentor me disse: "Bob, seu termostato interno ainda está ajustado para a escassez. Você terá que mudar o padrão ou destruirá tudo." Aquilo me paralisou, mas era a verdade. Estava tentando viver um novo nível com um velho programa. A mudança veio quando entendi que o paradigma não sai com força, sai com repetição consciente. Todos os dias eu comecei a estudar, a repetir afirmações, a reprogramar a forma como pensava sobre mim, sobre o dinheiro, sobre meu valor. Não era confortável. Era como remar contra uma corrente invisível, mas, pouco a pouco, ela enfraqueceu. Que algo incrível aconteceu. Comecei a ter ideias diferentes, a agir com mais coragem, a tomar decisões mais alinhadas com quem eu queria ser.
e os resultados começaram a mudar. O mais cruel do paradigma é que ele finge ser você, usa sua voz, se disfarça de pensamento lógico. Diz, agora não é o momento certo. Você precisa ser mais realista. E se der errado? Mas está tentando proteger um território antigo. O que ele teme é o novo. É por isso que, quando decide algo grande, ele se levanta com tudo. É quando sente a dúvida, a ansiedade, a procrastinação. Já reparou que quando pensa em algo realmente grande, logo vem aquele sentimento de isso não é para mim? É ele. E aqui está o ponto-chave. Você nunca mudará sua vida permanentemente se não mudar o paradigma que governa seus pensamentos. Por mais estratégias que aprenda, por mais conhecimento que acumule, o velho padrão o puxará de volta. É como tentar andar com o freio de mão puxado. Vai forçar, cansar, travar. A verdadeira liberdade financeira, a duradoura, começa quando muda seu sistema operacional interno. Se sente que toda vez que dá um passo à frente na vida financeira, algo o puxa 2 para trás, isso não é azar. É um código mental operando no piloto automático. E ele pode ser reescrito, mas precisa fazer isso conscientemente. Todos os dias, precisa escolher novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes e persistir mesmo quando parecer que nada está mudando. Porque no início nada parece diferente, mas por dentro tudo já está se movendo. Então eu o convido a observar sua própria vida como se estivesse vendo de fora. Olhe para seus hábitos, suas crenças, seus resultados. Pergunte-se, isso é fruto da minha escolha ou de uma programação antiga que eu nunca questionei? Essa resposta pode ser desconfortável, mas é libertadora. A partir de agora, toda vez que se perceber repetindo um padrão antigo, medo de investir, vergonha de cobrar pelo seu trabalho, culpa por querer ganhar mais, respire fundo e diga a si mesmo, isso é só o velho paradigma tentando me proteger, mas eu escolho algo novo. Porque essa escolha, repetida 1000 vezes, é o que reescreve seu destino. O paradigma é poderoso, mas você é mais. Porque o poder de decisão ainda está em suas mãos. Use-o e comece hoje a se tornar maior do que a programação que um dia colocaram em você. A maioria das pessoas usa a imaginação como um veneno, quando na verdade ela foi criada para ser a ponte mais poderosa entre você e qualquer coisa que deseje. A imaginação é a habilidade divina que nos separa do resto do mundo animal. É o que nos permite criar, antecipar, moldar realidades antes mesmo de tocá-las. Mas sabe qual é o problema? É que enquanto poderiam estar usando essa ferramenta para construir uma vida extraordinária, a maioria a utiliza para prever catástrofes, reforçar medos e alimentar limitações. Você conhece alguém que, antes mesmo de começar algo, já visualiza tudo dando errado? Talvez esse alguém seja você. Imagina que vai abrir um negócio, mas já vê as dívidas chegando. Imagina que vai falar em público e já ouve as críticas em sua cabeça. Imagina que vai pedir um aumento e já sente a humilhação de um não. Isso não é só pessimismo. Isso é a imaginação operando contra você. Você está projetando exatamente o que não quer. E por lei da vibração, acabará sintonizando com aquilo. Agora escuta isso. Tudo que existe no mundo físico foi criado 2 vezes. Primeiro na mente de alguém, depois no mundo. A casa onde você mora, a roupa que você veste, a cadeira onde está sentado agora. Alguém imaginou isso antes de você tocar. Então me diz, por que você continua achando que seus sonhos são só fantasia? Por que você insiste em chamar de irreal aquilo que ainda não nasceu no mundo, mas já vive dentro de você? Quando comecei a entender o poder real da imaginação, minha vida virou do avesso. Eu era uma pessoa comum, e para ser honesto, eu não me achava nada especial. Não era o mais inteligente, não era o mais estudado, não era o mais capacitado, mas tinha uma coisa que a maioria não tem. Eu comecei a imaginar uma nova versão de mim. Eu me via ganhando bem, falando para multidões, vivendo com liberdade. E no início aquilo parecia ridículo, porque a minha realidade era totalmente oposta. Mas eu entendi algo fundamental. O que está fora não pode mudar,
até que o que está dentro mude primeiro. Então eu fiz da imaginação a minha aliada. Antes de dormir, eu me via em salas enormes, dando palestras. Eu me via assinando contratos. Eu me via entrando em quartos de hotel de luxo, sendo recebido com respeito. E o mais interessante, comecei a sentir aquilo como real. E aí mora o segredo. Não basta imaginar como um sonho distante. Você precisa sentir como se já fosse verdade. Seu cérebro não distingue o que é real do que é vividamente imaginado. E se você persistir, vai notar uma coisa estranha acontecendo. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas começam a cruzar seu caminho. Situações improváveis surgem do nada. E você vai dizer, isso é coincidência, mas não é. Isso é consequência. Quantas vezes você já ouviu dizer que pensar positivo atrai coisas boas? Isso é apenas a superfície. O pensamento positivo sem imaginação ativa é como uma semente sem terra. Você precisa visualizar, sentir, repetir, tornar aquilo mais real dentro do que qualquer circunstância do lado de fora. Eu me lembro de uma mulher que me procurou depois de uma palestra. Ela tinha passado a vida toda se sentindo pequena. Dizia que seu maior sonho era ser independente financeiramente, mas se sentia invisível. Quando falei sobre imaginação, ela chorou. Disse que nunca tinha se permitido sonhar alto. Eu a desafiei a imaginar por 5 minutos por dia a vida que queria, mas com detalhes, o lugar onde morava, o carro que dirigia, o rosto dos clientes que atendia. 2 meses depois ela voltou, os olhos brilhando. Disse que ainda não tinha alcançado tudo, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela andava diferente, falava diferente. E o mais impressionante, ela já estava atraindo pessoas e projetos que refletiam exatamente o que estava vendo na mente. É disso que estou falando. Você quer transformar sua realidade financeira em 2025? Então, pare de olhar para o saldo da sua conta. Comece a olhar para o saldo da sua mente. A conta bancária sempre vai espelhar a imagem que você sustenta dentro. E não adianta dizer que quer prosperidade se você passa o dia imaginando que vai faltar. Você tem que se comprometer com a imagem da abundância, todos os dias, mesmo quando nada ao seu redor estiver te dando sinal de que é possível, principalmente nesses momentos. E aqui vai um desafio. Por 7 dias, todos os dias, separe 5 minutos em silêncio, feche os olhos e veja, com detalhes, a vida que você deseja viver. Veja os lugares, ouça os sons, sinta os cheiros. Se imagine pagando suas contas com tranquilidade, rindo com a família sem preocupação, dormindo com paz de espírito. Sinta como se aquilo fosse real agora. E repita isso. Porque o mundo externo sempre acaba obedecendo ao comando que parte do mundo interno. Eu sempre me inspirei na história de Walt Disney. Ele foi demitido por falta de criatividade. Quase ninguém acreditava nele. E ainda assim ele construiu um império baseado puramente na sua imaginação. Cada castelo, cada parque, cada filme nasceu primeiro na mente dele. E hoje, décadas após sua morte, milhões de pessoas vivem experiências que ele sonhou quando todos o chamavam de tolo. A diferença, ele acreditou no que via por dentro mais do que nas críticas de fora. Você tem esse mesmo poder. A única questão é, vai continuar usando sua imaginação para prever tragédias ou vai finalmente colocá-la a serviço da vida que você merece? Porque, no final das contas, a realidade não começa no mundo. Ela começa na sua mente. E se você aprender a criar por dentro com intenção, foco e sentimento, o lado de fora não vai ter outra escolha, a não ser obedecer. Você não precisa saber como. Precisa decidir. Essa talvez seja uma das verdades mais desconfortáveis e libertadoras que eu aprendi na vida. Porque todo mundo quer garantias. As pessoas querem saber cada passo, cada detalhe, cada certeza antes de dar o primeiro movimento. Elas dizem, quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu souber tudo, eu tento. Quando eu me sentir pronto, eu vou. Mas sabe o que acontece? Elas nunca começam, nunca tentam, nunca vão, porque o quando que elas esperam nunca chega. E não chega porque não é assim que a vida funciona. A vida, especialmente a vida financeira,
não responde à lógica comum. Ela responde à confiança, à decisão, ao salto. E isso pode parecer loucura para quem foi criado ouvindo que é preciso ter tudo sob controle antes de agir. Mas olha ao seu redor. Todos os grandes que chegaram lá começaram sem saber o como. Eles sabiam o que, sabiam por quê, e isso bastava. Eu vivi isso. Quando eu tomei a decisão de mudar minha realidade, eu não fazia ideia de como aquilo ia acontecer. Não tinha formação, não tinha experiência, não tinha conexões. Mas eu tinha a decisão. E a decisão acende uma energia dentro de você que começa a movimentar o que está fora. As oportunidades começam a surgir. Pessoas começam a aparecer. O caminho, que antes parecia invisível, começa a se revelar, passo a passo. Mas só depois que você dá o primeiro. Sabe, é como dirigir à noite por uma estrada escura. Os faróis do carro não iluminam os 100 quilômetros até o destino. Eles iluminam apenas os 30 metros seguintes. E isso é suficiente. Você não precisa enxergar o caminho todo. Você só precisa ver o suficiente para seguir em frente, porque à medida que você anda, novos trechos se iluminam. É assim com tudo na vida, e com o dinheiro não é diferente. Eu vejo tanta gente presa, travada, paralisada, esperando pelo momento ideal, pelo plano perfeito. E isso não vai acontecer, porque o plano perfeito só existe depois que você já fez o caminho. Steve Jobs dizia que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, nunca olhando para frente. Então, você precisa confiar que os pontos vão se conectar, mesmo sem saber como. Eu lembro de um rapaz que participou de um dos meus treinamentos. Ele queria mudar de carreira, sair de um emprego sufocante e criar algo dele. Mas ele vivia me dizendo, Bob, eu não sei como. E eu respondia, você não precisa saber, você precisa decidir. Foram meses de resistência. Um dia, ele abandonou a busca pela compreensão e simplesmente decidiu. Deixou o emprego. Criou um pequeno negócio virtual. Nos primeiros meses, nada. Porém, perseverou. A decisão permaneceu firme. Então, inesperadamente, surgiu uma colaboração. Depois, um cliente. Em seguida, uma indicação. Em menos de um ano, sua renda superava tudo o que ganhara na empresa anterior. Tudo começou quando ele decidiu. Essa escolha, porém, causará desconforto. Ela confronta suas crenças. Parecerá imprudente, insensata, até arriscada. As pessoas o criticarão, dirão que sonha demais, que é iludido, que lhe falta preparo. E sem firmeza, você acreditará nelas. Acreditará porque sua mente busca segurança, evita riscos, se protege. Mas de quê? Da vida que deseja? A cada decisão audaciosa, sua antiga versão entra em pânico. Sente-se morrendo e, de certa forma, morre mesmo. Decidir por uma nova realidade exige abandonar a antiga. Não é fácil, mas é imprescindível. Não se pode ocupar um novo espaço com as vestes do passado. A decisão cria o espaço, e o espaço atrai a solução. É isso que ninguém conta. Ao decidir, você muda de frequência. E nessa nova vibração, tudo se move em sua direção. Por isso, quando se compromete, as coisas se alinham. Não é magia, é lei. O universo não responde à dúvida, mas à clareza. Clareza vem da decisão, não do controle. Perguntar como sem o sim é inútil. Aguardar o caminho sem compromisso é vão. O caminho se revela apenas a quem se entrega. Houve um tempo em que eu desejava expandir internacionalmente. Não conhecia ninguém, nem tinha recursos, mas senti que era o próximo passo. E decidi. Dias depois, recebi convites para palestras no exterior. O impossível tornou-se rotina. O como não era minha preocupação. Meu trabalho era me disponibilizar, crer que, se a ideia surgiu, eu era capaz. Você já teve uma ideia que o emocionou, mas abandonou por medo? Sentiu uma intuição forte, mas a ignorou por falta de garantias? São pistas, chamados da sua nova versão. Ignorando-os, você ensina o universo a te negar. Portanto, pare de prever, de controlar, apenas decida. Decida viver uma nova realidade financeira. Abra-se a possibilidades, além da lógica.
Confie em seus impulsos, dons e visão. Não espere aplausos, mas desafios. Mantenha a decisão firme. O mundo pode tentar te desviar, mas com decisão verdadeira nada o impede. O como não é o começo, mas a recompensa de quem começa sem ele. Decida agora, pois ao decidir, o universo responde. Sempre. Você não precisa de todas as respostas, apenas da decisão. A frequência da prosperidade não responde à dúvida, medo ou hesitação, mas à clareza, ação e convicção. Com a mente alinhada ao desejo, tudo se move. Transforme sua realidade financeira de dentro para fora. Se algo te tocou, saiba que está no caminho certo. Suba mais um degrau. O próximo vídeo o levará mais longe, tornando-o um pouco melhor. Esse pouco faz toda a diferença diariamente. Muito obrigado pela companhia, nos vemos no próximo vídeo.